Tá. Ok, aí, ó, veja, a hora que você desligar a reunião, você não pode desligar o computador, porque ele vai processar a gravação, tá? Deixa o computador ligado, não desliga, senão você perde a gravação. Tá Tá? bom. Aí depois eu tento Reunião, mas enviar. eu não desligo. Eu posso sair da reunião Isso. normal, né? E a hora que você fechar a reunião, ele vai começar a processar no computador a gravação, tá? Beleza. Então tá bom. Pronto? Então vamos lá. Desculpa, Leandro. Não, fica tranquilo. Bom, vamos lá então. Falando sobre Malta. Primeiramente, igual o Marco comentou, eu também fui uma falar em Malta. Conheci Malta através de um cliente que eu tive em Las Vegas, na época que a gente estava lá trabalhando com turismo, que falou que um dos sonhos dele era vir fazer intercâmbio em Malta. E aí que a gente foi pesquisar onde era Malta, o que tinha assim, no país, e aí nós acabamos descobrindo que aqui é praticamente um polo gigantesco de intercâmbio. São mais de 40 escolas que tem no país, né, de intercâmbio de inglês. E a gente começou a pesquisar sobre a ilha e acabamos nos apaixonando e decidimos mudar para cá. Aí, uma das vantagens de Malta, comparada aí quando a gente fala em estudos, né, estudar em migração, é a questão dos vistos, né? Estados Unidos, como o Marco mesmo disse, eu não sei se é por conta da pandemia, depois que tudo que aconteceu, muita gente querendo sair dos seus países, procurando algo melhor, o alerta vermelho deve ter acionado nos Estados Unidos, então eles estão, né, bloqueando muita gente. Eu até comentei esses dias atrás com o Marco e com a Inês, que um conhecido nosso, funcionário público, tinha tido visto negado há 10 anos atrás, antes de ser funcionário público. Hoje, ele, funcionário público, com imóvel, com tudo, estabilidade, foi tentar o visto de turista e foi negado novamente. Né? Então, tipo assim, é uma coisa que fica até chata, a gente fica até meio chateado, porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem a vontade de ir, enfim. E uma das vantagens de Malta é a questão do visto, que aqui, para se entrar no país, não necessita visto, né? Malta pertence à União Europeia, então, uma vez que você entrou dentro de qualquer país da União Europeia, você tem, como passaporte brasileiro, você tem permanência de 3 meses como turista, e aí, Malta, se você for vir para cá para estudar inglês, você vai, depois de 3 meses estando dentro do espaço europeu, que você vai solicitar o seu visto de turista. De turista não, de estudante. E uma das vantagens de Malta de se fazer intercâmbio é que depois de 3 meses aqui, morando e estudando, você pode aplicar para o visto de estudante com a permissão de trabalho, com o work permit, para que você possa trabalhar e suprir aí os seus gastos que você tenha, caso tenha durante a sua estadia estando aqui. E uma outra vantagem que Malta tem é a questão de visto de trabalho, porque tem muitas empresas aqui que precisam de mão de obra. Então, eles fornecem o work permit para quem já fala inglês, né, quer morar aqui na ilha, quer trabalhar, quer viver, quer migrar para a ilha. Então, é uma das outras vantagens que se tem de estar em Malta. E, bom, eu acho que basicamente é isso, né? A questão da parte burocrática dos vistos. Aqui é mais tranquilo, né? Você tem entrando na União Europeia, você pode ficar durante 3 meses e depois de 3 meses você pode aplicar para o seu visto de estudante. E caso você já fale inglês, nesse período que você esteja aqui de turista, viu uma oportunidade de trabalho, você quer fazer uma aplicação, passou pela entrevista, a empresa quer te contratar, a empresa vai solicitar o seu visto de trabalho, o seu work permit, e você vai poder morar aqui normalmente, viver aqui tranquilo, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. O país é bem pequeno, Karina. O país deles lá é praticamente um estado nosso aqui, né? Então, e é muito... Eu pesquisei. Muitos imigrantes. É bem pequenininho, E para você ter falam uma inglês, mas eles têm a língua deles, que é o maltês, mas é só entre eles lá que eles falam. Mas como o país é muito colonizado por outros imigrantes, né, que ficam até para estudar, a língua mais, eu acredito que seja o inglês o mais usado, né, porque deve ter muito mais. Aqui é colônia britânica, né? Então, por isso, eles têm o idioma, o inglês, como... Eles falam o segundo idioma, porém, na verdade, acaba sendo o primeiro, porque o maltês aqui só fala entre eles.
Inclusive, nós temos filhos, 2 filhos, né? Que estão indo na escola, e aí o maltês é ensinado apenas no primário. Depois do ensino primário, né? Acho que quando você já entra enfim, sai do primary school, eles só ensinam inglês, aí não se fala mais o maltês. Porém, tem as escolas aqui que você pode optar se você quer ou não que o seu filho faça a aula em maltês, né? No nosso caso, a gente optou para eles fazerem porque seria um idioma a mais que eles vão aprendendo, e isso no futuro para eles vai ser muito bom. Mas muita gente fica com medo, mas será que só vai falar maltês? Não, aqui eles usam inglês, qualquer lugar que você for, você vai se comunicar em inglês com todo mundo que fala inglês, né? Exceto os malteses mais velhos, que não quiseram aprender, mas enfim, aqui foi colônia britânica e colônia italiana, então também é comum às vezes você ver bastante italiano por aqui. O país em si são 500 mil habitantes, né? É como se fosse uma cidade grande com os seus bairros, mas aqui eles não falam bairros, né? Eles falam que é um país, Malta é um país, e cada bairro que seria para a gente o bairro é uma cidade. Para você ter uma ideia, a gente mora em St. Paul Bay, daqui até Valletta, que é a capital, são 35 minutos de ônibus. Então, o país todo de extensão, acho que tem 300 e poucos quilômetros de extensão. Eu até brinco, né? Como a gente morava em Las Vegas, que dá para colocar Malta dentro do Grand Canyon. Eu acho que a parte do Grand Canyon que está faltando é Malta, que descolou. Soltou e voou para lá. Mas, assim, é um país muito bacana, muito acolhedor, né? Nós estamos aqui, tem 2 meses que nós chegamos, e dá para se notar que o pessoal é muito acolhedor, não tem essa lance, eu não falo o idioma direito, eles vão sempre tentar te entender o que está acontecendo. E para quem tem o básico do inglês, já quer chegar e melhorar o seu inglês, aprimorar o seu idioma, migrar para cá, tem essas oportunidades de empresas que contratam, né? Aqui tem a indústria de iGame, que são esses jogos online, cassino online, apostas de futebol, basquete. As maiores empresas da indústria de iGame estão em Malta. Para você ter uma ideia, a empresa que eu estou trabalhando hoje são mais de 80 nacionalidades diferentes que trabalham dentro da empresa, tem gente do mundo todo. Então é uma mistura bem legal, que você acaba conhecendo várias culturas. E uma outra vantagem que se tem de se morar em Malta é a vantagem de se poder viajar e rodar toda aqui a Europa com um custo baixíssimo, né? A gente até chega até a ser engraçado, tipo, uma passagem de avião daqui para Roma sai em torno de 10, 15 euros. Daqui para Paris, 10, 15 euros. Daqui para Suíça, né? Nós temos uma amiga que mora em Zurique, até comentando antes de você entrar na reunião aqui, estava conversando com o Marcos, que ela vai vir, ela mora no Brasil e em Zurique. Ela fica 6 meses no Brasil no verão e 6 meses na Suíça, pegando sol de verão a verão. E ela tá vindo para cá agora, que nós estamos no verão, e vendo passagem para a gente visitar ela, e depois ela vir para cá, na média de 15 a 20 euros a passagem. Então, tipo, nossa, essa é uma das grandes vantagens, que além de estar num lugar que é muito lindo, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre o país, tem vários lugares, várias praias maravilhosas, paradisíacas. Paradisíacas, É fantástico. Você tem também a possibilidade de estar podendo viajar e conhecer outros lugares, outras culturas. Leandro, e na sua visão, o que seria para uma pessoa que tivesse um nível de inglês bem iniciante, né? Aí o processo seria esse, não teria como, tipo, antecipar, né? Teria que realmente estudar 3 meses para daí poder trabalhar. Tipo, não tem como já chegar e já fazer tudo, né? Sim, o ideal seria que quanto melhor o seu inglês, mais chances no mercado de trabalho você vai ter, né? Uhum. Tem os empregos que não têm tanta necessidade de inglês, né? Porém, você vai se sentir um pouco perdida na questão do idioma, porque eles vão estar sempre falando inglês. E, inclusive, nessa época do ano, é uma época muito boa para se vir para cá, porque a alta temporada aqui do verão
Então, sempre tem aqueles trabalhos que a gente chama de emprego no Brasil, que é questão de trabalhar de garçonete, trabalhar numa cozinha de um restaurante, que por mais que eles peçam um documento, nesse período do ano, eles não pedem. Os olhos, né? Assim. Eles precisam de gente para trabalhar. Aqui onde a gente mora aqui mesmo, eu moro bem pertinho da orla, todo restaurante que você passa, eles estão lá assim, estamos contratando. Tipo, é chegar e falar assim, eu quero trabalhar, eles vão falar assim, ok, você vem aqui fazer o treinamento, você começa amanhã. Aí são trabalhos temporários, de 3 meses, né, que enquanto você vai conseguir fazer esses trabalhos informais, sem contrato, para ter uma renda, né? Mas esses que te dão visto de trabalho, que te auxiliam, aí sim você tem que ter um inglês, pelo menos o básico aí de conversação para poder se comunicar dentro da empresa. Perfeito. E o custo de vida lá que o Leandro estava passando também é menor do que, de repente, você morar numa Califórnia da vida, Nova York, Malta, pelo salário que ganha, né? De repente, o custo de vida não é tão alto, você consegue sobreviver bem, até com emprego, subemprego chamado, né? Aqui, o salário... Pode falar. Desculpa, Marco. O salário mínimo não é tão alto quando você compara com outros países, né? Porém, o custo de vida aqui também é muito relativo, digamos, né? Então, salário mínimo aqui gira em torno aí de 900 euros, porém, você consegue aluguel, comida aqui, tudo num valor, digamos que relativo, você consegue viver tranquilamente. Eu tô vendo que você tem um filhinho, você tem mais outros filhos ou tem só o bebê? Sim. Não, eu tenho uma de 13, um menino de 11 e um bebezinho de 9. Ah, bacana, bacana. Para os seus meninos vai ser bem interessante, porque eles vão estar em contato com outras culturas, né? Eu tenho eu tenho minha filha de 8 anos e meu filho tem 6. Para eles assim, é fantástico. Eles começaram a ir na escola agora, a gente mudou para cá tem pouco tempo. Estão amando, né? A infraestrutura da escola. Meu filho tem aula de natação na escola, sabe? Então, tipo, tem todo um suporte. Eles fazem... a escola tem os programas de levar as crianças. E é pago? Não, é tudo gratuito. Olha só. Um mês atrás teve o Festival do Morango aqui na ilha. Então, eles pegaram as crianças, levaram, aí tem lá, eles viram como que é as plantações de morango, aí viram geleia, como que se faz a geleia de morango. Então, eles têm todo esse como é que se fala? Essa vivência, né? Essa experiência que as crianças estão vivendo, né? Eles, de épocas em épocas, eles fazem alguns cronogramas para as crianças te levarem para conhecer como que funciona a produção. No Brasil também tem, leva as crianças nas biqueiras, fala, aqui é tal coisa, aí leva você na... É complicado aqui, né? A burocracia aqui para se alugar, também comparado com outros lugares, né? Nós que moramos nos Estados Unidos, na Inglaterra e agora estamos aqui, para se alugar um imóvel. Nos Estados Unidos é burocrático igual no Brasil, né? Você vai ter que dar um calção, se você não tem como comprovar sua renda, você vai ter que ter um fiador, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é praticamente impossível se alugar um apartamento, porque a burocracia é tão grande que é mais comum as pessoas alugarem quartos de pessoas que já têm a casa alugada do que ter um apartamento, né? E é caríssimo. Lá nós moramos num apartamento que, digamos que foi um cubículo, e foi depois de 3 meses morando na casa do meu irmão, a gente conseguiu alugar esse apartamento. Mas foi assim, bem estressante a nossa vivência na Inglaterra. Aqui em Malta, não. Aqui em Malta, eles pedem seu passaporte, 1 mês de depósito e 1 mês de aluguel. O depósito seria o calção, que a gente chama no Brasil, e o mês de aluguel. Como eles já estão acostumados com muita gente que vem para cá para estudar, então eles não querem saber qual que é a tua renda, com que você trabalha, como é que você vai viver aqui, etc. Que você consiga pagar o aluguel todo mês, para eles não tem nenhum, eles não querem saber da tua vida, digamos.
Você estava falando também sobre as escolas, né? As escolas de idiomas, que é muito mais simples, eu acho, talvez, do que nos Estados Unidos, né? Teve que fazer uma burocracia, provar renda aqui, pagar antecipado, umas coisas aí, já é mais tranquilo para você entrar num curso, né? Para Aqui poder esperar os 3 meses para começar a trabalhar, né? De repente, você pode trabalhar, lógico, de informal, mas daí o oficial mesmo é depois dos 3 meses. a parte burocrática, igual nos Estados Unidos, que você tem que fazer a entrevista antes, mandar seu comprovante de renda, como é que você vai manter no país nesse período e tudo mais. Aqui não tem isso, até porque é comum demais a pessoa vir para cá, ficar o prazo estudando inglês sem precisar do visto e depois acabar aplicando para o visto e por permit para poder ajudar nos custos. Mas eu até comentei com a Inês e com o Marcos, 90% das pessoas que a gente conheceu aqui, que moram em Malta hoje, são todos que vieram para estudar inglês e aí acabaram conseguindo um emprego, estão aqui morando com documentação europeia para poder viver aqui, passear, viajar, fazer o que for, e sem ter o passaporte europeu. Os outros 10% das pessoas que a gente conheceu são pessoas que já têm o passaporte europeu, né? Que daí não tem essa burocracia de ter que tirar visto de trabalho nem nada. Com o passaporte europeu facilita mais para você morar em qualquer país da Europa. Mas 90% das pessoas que a gente conheceu aqui são brasileiros que vieram para estudar e acabaram ficando porque se apaixonaram pelo lugar e conseguiram um emprego e estão vivendo aí bem tranquilo, né? E assim, Malta é um lugar que é calmo, não é movimentado, não tem essa correria, essa bagunça, tipo igual você vai em Nova York, igual você vai em Inglaterra, né? É um país que muita gente se apaixona pela ilha, mas tem algumas pessoas que não gostam. Então, vale lembrar que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como os Estados Unidos, tem gente que ama e tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, amo os Estados Unidos e odeio a Inglaterra. Mas isso foi minha experiência, tá? Isso foi... que lá a gente, por ter as crianças, a gente sofreu bastante, questão do clima, né? Tal, a gente gosta de pegar, sair com eles, andar para rua, fazer um piquenique, levar num cinema. E lá na Inglaterra só chove, frio pra caramba, as crianças viviam doentes. Então, quando a gente tem filho, a gente pensa mais nas crianças do que na gente. Karina, deixa eu fazer uma pergunta para você, desculpa interromper, porque assim, quando vocês estão pensando em ir para os Estados Unidos, vocês tinham alguém que ia dar apoio para vocês lá, parente, familiar, conhecido? Porque quando a gente chega num país que não é o nosso, cultura diferente, a gente fica meio perdido sem assistência, né? Que nem no caso do Leandro, ele ajudou a gente até na época do casamento lá, né? Em Las Vegas. E isso ele fez também na Inglaterra e agora ele faz em Malta, né? Ele tem toda assistência, você não precisa ficar dependente dele, ele não vai te sugar, a gente sabe que é um casal sério, ele e a Jéssica. Então, assim, você chega num país, que farmácia, o que eu faço? Ele vai ter tudo esse suporte, ele tem um contato com as escolas, ele vai te passar depois todos os valores de escola, todas as possibilidades, 1 mês, 2 meses, 1 ano, do jeito que você quiser, entendeu? Então, assim, a pior parte, quando a Inês e eu tá pensando em ir para os Estados Unidos, é chegar lá, porque geralmente brasileiro gosta de explorar brasileiro quando a gente chega nos Estados Unidos. Então, o medo nosso é cair na mão de brasileiro que não tem caráter, né? E como a gente vai procurar emprego, a gente não vai conseguir entrar em empresas americanas, a gente ia ter que depender no começo de brasileiros nos ajudar. E esse era o nosso medo, porque o comentário e as pesquisas que a gente teve por muitos anos é que você pode pegar um brasileiro honesto, mas você pode pegar um brasileiro que vai falar, se você está ilegal, eu não vou te pagar esse mês, eu não tenho dinheiro, então procura outro lugar. Muita gente trabalha e não recebe. Isso que é o pior. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma experiência assim. Tive algumas experiências com brasileiros de querer passar a perna, essas coisas, né? Mas não é o caso. Mas recentemente, um amigo nosso, né, que estava na Itália comigo, ele foi para a Holanda, né? E ele ficou lá sem conhecer ninguém.
começou a trabalhar para um brasileiro, trabalhou durante 2 meses e não recebeu o salário dele. 2 meses trabalhando, e não Foi recebeu. reclamar. O cara falou assim, faz o seguinte, vai lá na imigração lá e reclama com eles, porque ele chegou lá, a mulher dele tem o passaporte europeu, mas eles não tinham aplicado para residência ainda, então, tipo assim, nem direito de reclamar ele tinha. Então, infelizmente, tem pessoas de caráter assim, né? Mas o Marcos comentou, eu quando fui para os Estados Unidos, eu tive minha irmã, que mora lá, tem mais de 15 anos, né? A empresa dela que me deu o suporte, eu fui para trabalhar como músico, eu sou músico. Fui músico no Brasil, viajei o Brasil tocando. Quando eu fui para lá, eu fui para trabalhar com ela, que ela trabalha com áudio lá. E acabamos conseguindo visto, fui trabalhar de outras coisas, abri minha empresa de turismo. E desde então, a gente sempre gostou de poder ajudar as pessoas e auxiliar, tirar as dúvidas. Não necessariamente você tem que fechar comigo um serviço, mas pode ter certeza que eu ajudarei. O Marcos foi casar lá em Las Vegas, né? Eles tinham fechado tudo por conta e a gente acabou ajudando eles e dando o suporte que eles precisavam, sem eles nem ter contratado a gente. Eu acredito Nossa, muito que faz. padrinho. Sem conhecer, foi padrinho. no nosso casamento. Só tinha ele se convidar, ninguém quis ir. Só... Deixa eu falar uma coisinha para a Karina. Chegou. Ô, Karina. Oi, Ney. Eu sei que você fala um pouco de inglês, né? Você foi aeromoça, né? Ou Sim, comissário, né? Não, mas eu estou parada já há bom tempo, né? Então, mas você falava um pouquinho. Sim. Porque eu acho assim, hoje a gente está num mundo que, de repente, os padrões precisam ser quebrados. De repente, se você deixar esses 3 primeiros meses seu marido em casa com o bebê... Sim, não é. Trabalhar, entendeu? Que nem aqui em casa, por exemplo, o Marcos perdeu o emprego que ele tinha, que ele era gerente de uma empresa e tal, eu absorvi ele na escola, falei, vem me ajudar, ao invés de você ir se sujeitar aí a qualquer salário, a qualquer tipo de trabalho, né? Porque o brasileiro não dá valor para quando a gente já tem uma certa idade na hora que você vai procurar emprego. Eu falei, então venha me ajudar, que pelo menos a gente está lutando por algo que é nosso. E a gente acabou invertendo um pouco os papéis, né? Então, eu acho que hoje em dia, felizmente ou infelizmente, né, a gente tem que ir quebrando alguns padrões, porque a vida pede isso, né? Se a gente tem realmente o sonho de dar, que nem eu tenho uma professora, ela trabalhava comigo e ela trabalhava numa escola particular, ela se formou comigo na faculdade, ela dava aula na escola e ela dava aula numa escola particular aqui no Brasil. Eles moravam num condomínio aqui em Nova Odessa, a casa deles vale... Quanto que tá? Não, agora tá mais. 2 milhões vale a casa que eles moram. Ela foi para Nova Zelândia para morar no fundo de uma casa e o marido dela foi transferido para lá. Ela falou, eu falei, mas Marcela, que loucura é essa? Ela falou assim, eu estou indo pelos meus filhos, pelas minhas filhas, que ela tem 2 meninas. Ela falou assim, eu não quero que elas passem pelo que nós passamos, porque o que a gente tem hoje foi com muito sacrifício, foi com muita dor que a gente conseguiu, foi com muito esforço. Então, o que eu estou fazendo é por elas. E ela está lá há 4 anos, feliz da vida, com uma mansão aqui, morando numa casa que não chega nem nos pés do conforto que tinha aqui no e Brasil, a qualidade de vida que ela dá para as crianças hoje sem dúvida, de outro mundo. Né? Uma das coisas que a gente, quando decidiu sair do Brasil, ele era bebezinho ainda, né, a Ana Júlia, foi a questão da qualidade de vida para os nossos filhos, né? De ter a oportunidade de ter aprender um idioma, falar um idioma que é falado no mundo todo, que o inglês, hoje em dia, você fala inglês, você consegue se comunicar e rodar o mundo todo, né? E a questão da estrutura que eles teriam, né? Quando a gente foi para os Estados Unidos e hoje aqui em Malta também, né? A educação aqui é maravilhosa, a gente conversando com as pessoas é muito boa, eles têm a oportunidade de estar aqui, de repente fazer uma faculdade na Europa, de repente fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E a questão às vezes você tem uma vida boa no Brasil, quando você começa uma vida fora, pode ser que você comece, né, digamos que do zero, mas o processo é muito mais rápido do que quando você está no Brasil.
digamos, né? Tipo, para você mudar para uma casa melhor, para você conseguir dar um suporte melhor para sua. É muito mais fácil estando fora do Brasil do que estando dentro do Brasil. Eu tinha uma vida boa, né? Sou do interior de São Paulo, trabalhei com dupla sertaneja famosa, viajei ando, né? Trabalhei desde os meus 13 anos de idade até quase 30 anos. Morávamos num condomínio, tudo mais. A Jéssica era professora em ensino infantil. Nós largamos tudo para ir para os Estados Unidos com a cara e com a coragem e faria de novo. Filha pequena. É. E uma filha Faria pequena, né? Porque a minha era pequenininha, né? A Jéssica estava grávida quando a gente foi. Minha esposa estava grávida. Mas ela estava grávida do menino, não é, Leandro? Quando a gente foi, ela estava grávida. Já, né? Quando vocês foram. E, enfim, a questão de você poder proporcionar isso para seus filhos e para sua família. E como será a adaptação das crianças, né, na escola, assim? Eles dão um certo tempo, né? Porque eles não são fluentes, né? E chegar na escola, como que deve ser aí? Como você tem os meninos que são maiores, né? E eles falam inglês ou falam o básico? Não, a Luísa, a menina entende bem. A menina se vira bem. O menino que zero. Mais dificuldade. Então, a Luísa, ela é super esperta, aprende super rápido, com ela não vai ter nenhum problema. Quando eu tenho as crianças que são maiores, assim, no caso, não falam o idioma, eles fazem um teste para ver, né, qual que é o nível, para ver se a criança tem a capacidade de acompanhar ou não a escola. Se vê que não tem a capacidade, aí eles vão fazer aula, digamos, de inglês para poder aprimorar e até chegar no nível e começar a estudar na escola. Mas eles fazem um preparatório. No caso, para eles, né, e foi o nosso caso também, apesar de eu ter o passaporte europeu, os meus filhos não têm. Então, eu tive que fazer a matrícula deles através do Centro de Educação. E aí eu mandei a documentação, e aí, como eu provei que eles moraram na Inglaterra, moraram nos Estados Unidos, foram alfabetizados em inglês, não foi preciso fazer esse teste. Mas eles me perguntaram, né, como é que era o inglês deles, e eu falei, não, eles já falam, eu falei, não, senão eles teriam que fazer um teste e teriam que ir para a escola especial, se eles não falassem, para poder falar inglês, aprender o inglês, né, e nessa escola especial eles vão aprender o inglês e vão continuar aprendendo as matérias que tem que aprender, né, para o ano. Sim, entendi. É todo uma coisa preparatória. Pessoas têm aqui, né? Saúde só se você trabalha depois de 3 seu pagamento pagando o seu Social Security, você tem direito à saúde pública. Mas fora isso, toda farmácia tem um clínico geral, que aí você precisar de algum médico, alguma coisa, você tem que ir nessa farmácia, passar por esse clínico geral, e a consulta custa 15 euros. Se você precisar de qualquer coisa, a criança ficou doente e tal, e aí o clínico geral vai encaminhar para um hospital, caso seja alguma coisa mais grave, ele encaminha para o hospital. Mas, no geral, aí tem os planos de saúde que você pode fazer, enfim. Eu estou comentando sobre isso porque, por você ter criança, às vezes, uma das preocupações nossa, quando foi mudar, foi a questão da saúde também, né? Sim, muito, Os Estados Unidos, eles puxam muito esse negócio da parte de saúde, é quase... Nossa. Estados Unidos é caríssimo. Lá a gente tinha plano de saúde das crianças, a gente tinha que pagar o plano de saúde, porque para sair barato, pagando o plano de saúde, para sair esse barato, a gente tinha que pagar o plano de saúde. Diferente da Inglaterra, que a saúde é pública, mas, porém, a saúde da Inglaterra é, digamos que, pior que a do Brasil. Verdade, não sabia. Já aqui, não. Aqui, Malta foi considerada uma das melhores saúdes públicas da Europa. Aí é presidencialismo ou é monarquia também? Não, acho que é presidencialismo, né, Jane? Foi monarquia já, né? É o primeiro ministro que toma conta. Primeiro-ministro. Mas não tem rei aí, não, né? Porque
Não, não. O rei gosta de ficar rico só pro lado deles. É a população que se lá. Mas Mas, legal. enfim, Malta, né, já deixo aí o convite, se vocês tiverem redes sociais, seguir a gente lá no Instagram. A gente tem o canal no YouTube, que a gente está postando aqui Ah, que como é legal. a questão de colocar as crianças na escola, como é que foi alugar o nosso apartamento, né? A empresa que a gente trabalha, a gente tem a opção de repente, indicar as pessoas que queiram trabalhar, né? Tipo, igual você fala inglês, se você, eu sou da área de tecnologia da informação, né? Eles contratam bastante, ou então, não, eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu tenho interesse em trabalhar, então, tipo, tem as opções de trabalhar lá de shuffler, que seria embaralhar as cartas do cassino, tem a card inspector, que você vai monitorar se as cartas estão todas boas para que se possa ir para o jogo ou não, se você fazer as trocas das cartas. Então, tem tipo, uma possibilidade gigantesca de opções de trabalho, né? E só basta ter o inglês, pelo menos o básico, para que você possa se comunicar e passar. Porque os treinamentos são todos feitos em inglês, né? A entrevista é toda feita em inglês, então por isso que você tem que ter pelo menos o básico. E é por isso que muita gente está vindo para Malta para estudar inglês, justamente por conta disso, dessa possibilidade. De repente entra numa multinacional dessa e depois de um tempo na empresa você consegue até, de repente, uma transferência, dependendo da área que você trabalha, uma transferência, de repente, para os Estados Unidos, para o Canadá. Essa empresa porque a gente trabalha, eles têm espalhado para o mundo todo, né? Eles têm na Espanha, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, né? Tem na Inglaterra. Então, Sabe que eu pensando nesse caso, que nem, o meu inglês não é bom, né? Igual o da Inês. É uma ponte, né? Para a gente conseguir algo melhor nos Estados Unidos, que é o meu objetivo, né? Você ficar um uhum. ano aí trabalhando, falando inglês o dia inteiro, você chega arrumando um emprego bom nos Estados Unidos, né? Porque é só na prática diária que você vai. Lógico que você tem que ficar estudando, né? Porque Óbvio. não O lance é existe fazer a imersão. fluência sem estudo, não tem como. Você tem que estar em cima, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, uma coisa que me ajudou muito no inglês, tipo assim, meu inglês era, digamos que, péssimo, né? E aí, o que me ajudou muito foi o meu cunhado, que ele é americano, ele não fala nada em português. E a minha irmã falou, a partir de hoje, quando eu cheguei lá, se você quiser aprender inglês, quiser falar inglês, você só vai falar inglês comigo, eu não falo mais em português com você. Então, tipo assim, eu fiz uma imersão gigantesca, porque eu não tinha como falar em português com ninguém, exceto a Jéssica, minha esposa. Mas Certo? o Nem resto, responder, né? Sua irmã nem responder, perguntou em português. não, eu perguntava em português para ela, ela fazia cara de what? What? Sorry, what? É isso mesmo. Aí, tipo, A gente tem amigas que moram nos Estados Unidos que não falam inglês porque não quer falar inglês. E o marido foi obrigado a aprender português. Ah, você acha que pode um negócio desse? eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos há 10 anos e não falam inglês direito, assim, né? Não aproveita Então, a oportunidade, né? tudo depende de qual que é o foco de vocês, né? O lance, eu acho assim, quanto melhor for seu idioma e se você tem uma formação acadêmica, você consegue muitas coisas, né? Consegue trabalhar na sua área, no que você gosta de fazer. Ô, Leandro, Né? você aí tá trabalhando na sua área, não? Você Não, tem formação acadêmica? não, eu não. Eu sou formado, na verdade, assim, eu comecei a fazer um curso de ciência da computação, mas eu fiz um ano só de curso, parei. Como minha Sim. vida inteira, desde os 13 anos de idade, eu fui músico, né? Então, minha vida foi a música. E aí, aqui, eu estou trabalhando nessa empresa, na área de Customer Support, mas voltado para brasileiro. Entendeu? Porque eles contratam também os brasileiros, porque a empresa ela atua no mundo todo. E no Brasil está crescendo muito essa área de jogos, de aposta, de futebol. Né? Aí no Brasil tem a Bet365, tem a Betfair, tem várias empresas que você entra lá, vai ter um jogo Palmeiras e Corinthians, aí eu quero apostar que o Palmeiras vai ganhar, ou que vai sair tantos escanteios, etc. e tal. Então, está crescendo muito esse mercado no Brasil. Então, por isso, eles contratam brasileiros para morar aqui e atender os brasileiros que jogam aí do Brasil na parte de suporte. Fora isso, tem os brasileiros que trabalham aqui, que também não precisa de uma formação acadêmica, e trabalham como game presenter, que eles são as pessoas que estão ali apresentando o jogo, né? No caso da roleta, joga bolinha,
caiu no número tal, ou então apresentando o jogo de cartas ali, do blackjack, né, do poker. Então, é uma indústria muito grande, e por isso que eu acabei conseguindo entrar, pelo fato de já falar o inglês, né, e falar o idioma português, que era o que eles precisavam. Então, tem muita oportunidade. Tá? Tá. É uma outra curiosidade, assim, como que funciona, no caso que nem a gente vai chegar aí, né? O nosso objetivo era ir lá para Orlando por conta do irmão do meu marido, né? Que mora lá, então já tinha todo um esquema, né? Tem um suporte lá, sim. Todo o suporte. Lá era assim, por exemplo, era mais fácil para alugar o apartamento, porque é um esquema igual aí, né? Sim. Então, não tinha dificuldade lá para referente a aluguel, né? Aí, quanto à mobília também, eles tinham lá, que o Luiz não está aqui, né, para poder me auxiliar, mas é um esquema que você parcelava, tinha os seus juros, mas não é nada assim a ver com banco, sabe? Assim, você vai comprar sofá, tudo, então ele conseguia parcelar, né? E sairia num preço que era justo, assim, você conseguiria pagar por mês, enfim. Como que funciona aí? Eu vou chegar ou já tem coisa que consegue alugar com tudo? Né? Aqui é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Porque aqui o apartamento, quando você aluga, depois você entra no nosso canal do YouTube e assiste lá, você vai ver. 99% de todos os imóveis já vem 100% mobiliado. Vem com tudo. O apartamento que a gente mora, ele veio com tudo. Sofá, televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, até o negócio de esquentar água para fazer café, sabe? Talher, copo, cama, lenço. Normalmente é um jogo de lençol só que eles colocam, né? Então, tipo, vem mobiliadinho o apartamento. Um ou outro que não tem, às vezes, uma televisão, que não tem, às vezes, alguma coisa, porém, tudo é negociável com o landlord, com o dono do imóvel. Quando você vai alugar, né, você vai fazer um contrato. No nosso caso, quando a gente viu o apartamento e a gente gostou, o apartamento não tinha televisão. Aí eu falei, mas eu gostaria de uma televisão, tem como, né? Ou eu vou ter que comprar do meu bolso. Ela falou, não, eu ponho a televisão para você. Então, tudo isso é negociável com o landlord. O nosso colchão estava ruim. Aí eu falei para ela, eu preciso trocar meu colchão, né? Como é que eu faço? Eu compro um colchão? Ou você quer que eu compre desconto do aluguel? Aí ela falou, não. Eu compro o colchão, pode ficar tranquilo, porque eu, por ser maltesa, eu tenho desconto, que é um desconto absurdamente grande. O colchão que eu estava vendo custava 700 euros, e ela comprou o colchão foi entregue aqui em casa, o mesmo colchão, veio com a notinha, ela pagou 350 euros. Nossa! 50% de desconto. Só pelo fato dela ser maltesa, dela ser do país. Então, os malteses aqui, eles têm muito dinheiro e não estão muito preocupados com as coisas. Então, para eles, deixar um apartamento mobiliadinho, para eles é barato, né? Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Os imóveis aqui vêm todos mobiliados. Se tiver alguma coisa que, de repente, você não goste, queira trocar, tem aquele landlord que vai falar assim, não, eu não quero que mexa em nada, mas tem sempre aquele landlord que é flexível, fala, não, se você quiser trocar alguma coisa, tal, você só me avisa, eu faço a troca para você, é tudo negociável. E aí o suporte de vocês aí entra tudo isso também? Quando a pessoa vem e fala, não, a gente vou fazer o curso de inglês e tudo mais, então a gente vai estar te dando assistência em tudo, desde a hora que você chegar, né, a gente vai estar te acompanhando na hora que te pegarem no aeroporto, né, se você fechar pela escola, porque a escola tem a opção de te dar acomodação, e incluindo o transporte, ou você pode falar, não, eu quero só pegar o curso e fechar a acomodação, de repente, à parte. No caso, vocês estão indo com família, né, o mais aconselhável seria isso, porque as acomodações que a escola fornece são acomodações em hotéis, mas é compartilhado com outros estudantes. Então, o ideal para vocês seria fechar o curso e fechar o apartamento à parte, mas a gente vai dar toda assistência na questão de buscar vocês no aeroporto, trazer vocês para cá, para a casa de vocês, onde vocês forem morar, né? De início, eu aconselharia vocês pegarem um Airbnb para que vocês possam chegar
e já fazer a visita nos apartamentos, porque uma coisa é você ver por foto, outra coisa é você ver pessoalmente, né? A gente fala isso porque lá da Inglaterra, a corretora mandou para a gente algumas fotos, a gente gostou de 2, tinha gostado mais da segunda opção, porém, a primeira opção que a gente veio e viu foi a que a gente mais gostou, e a que a gente gostou pelas fotos foi a que a gente menos gostou. Então, por isso que o ideal é você ir fazer a visita pessoalmente, né? E aqui é muito rápido, a gente viu na segunda-feira o apartamento, na terça-feira estava assinando o contrato e pegando a chave à noite. Sabe? É rápido. Não tem estresse. A gente vai dar o suporte para vocês caso queiram abrir uma conta no banco, né? O telefone de celular, né? Para fazer o plano de telefone, o pré-pago, o pós-pago. Vamos dar uma lista para vocês de coisas básicas, né? Ó, vocês vão estar morando nessa região, então nessa região tem esse mercado, esse mercado, esse mercado, esse mercado. Aqui costuma ser mais barato para comprar carne, aqui as farmácias estão nessa região, a lista de telefones, caso vocês precisem de alguma emergência, telefone para médico, nosso telefone para suporte. Ah, Leandro, estou com um problema aqui, preciso de resolver alguma coisa. Jéssica. Assim, a gente vai dar todo o acompanhamento que vocês precisarem e também ajudar caso vocês falem, Leandro, a gente queria arrumar um emprego. Como é que o que você indica? E a gente vai estar sempre mandando, eu vi aqui no Facebook que tal lugar está procurando. Aqui eles usam muito o LinkedIn. LinkedIn que fala, né? Não sei como é que... LinkedIn. O LinkedIn, para procura de emprego, aqui usa-se muito. E o Facebook. Então, é comum você ver sempre ofertas de emprego nessas 2 redes sociais. Né? E fora isso, também tem a opção de você ir nas empresas pessoalmente, com o seu currículo em mãos, mas a maioria vai falar, manda para mim por e-mail, né? Ou então entra lá no nosso perfil do LinkedIn e faz a aplicação. Mas a gente vai estar dando todo o suporte que vocês precisarem, qualquer dúvida, a gente vai estar sempre no teu telefone direto, pessoal nosso direto, vocês vão entrar em contato, falar, Leandro, Jéssica, né? Aqui mora eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha sogra, por onde eu vou, eu levo ela comigo. Falei para ela que eu já escondi o passaporte dela, ela não vai embora. Foi sequestrada a sogra. Mas, enfim, então, nós somos bem família, gostamos de estar sempre juntos, todos nós. Enfim, o suporte que vocês precisarem estará à disposição. O seu marido não está na nossa conversa, mas ele vai, com certeza, ele vai ver o vídeo. Mas caso ele tenha alguma dúvida, alguma coisa, queira perguntar, pode aí, vocês têm um contato direto da Inês, do Marco, pode perguntar, né? Se for o caso, a gente monta um grupo com a gente no WhatsApp, a Inês, vocês, eu e a Jéssica, para ir tirando as dúvidas de vocês, o que vocês tiverem. Questão dos cursos de inglês aqui, eles têm cursos no mínimo 1 semana e no máximo até você se formar, que caso você queira ter o certificado de proficiência, né? Caso você queira, de repente, fazer uma faculdade, eles têm a opção de você ter esse certificado, que é feito em Cambridge, na Inglaterra. Enfim, tem todo o suporte, caso vocês precisem de qualquer coisa. Ô, Leandro, e você consegue passar um valor, assim, tipo, inicial que vai se precisar para ficar lá num mês, mais ou menos assim, de tudo, alugando tudo, assim, mais ou menos? Eu sei porque depende da quantidade de pessoas, né? Eu posso te passar uma estimativa, porque, assim, um exemplo, vocês teriam que alugar um apartamento, vocês têm 3 filhos, né? E isso. Casal. O ideal, eu não sei qual que é a procura de vocês. Se vocês querem um apartamento tipo de 3 quartos, 2 quartos serve para a família, 3, 4 quartos, né? Mas eu posso te passar, de repente, uma média. A gente mora aqui, nós moramos em 5, que sou eu, minha esposa, minha sogra e 2 crianças. Né? Nosso apartamento é de 3 quartos, um apartamento bem gostoso, bem amplo. Falo de novo do YouTube, que no YouTube a gente fez um tour pelo apartamento, mostrando o nosso apartamento. Passa os endereços de Instagram, tudo certinho, ou a Inês passa também para ela. E tudo mais, mas eu posso te passar uma estimativa. Tudo vai depender de onde vocês vão querer morar, óbvio, né? Nós moramos em São Paulo, que é no norte da ilha, que digamos que é uma região mais barata.
Porém, se você quer morar mais perto da capital ali de Valletta, de St. Julian's, são áreas mais movimentadas, lógico, o aluguel vai ser um pouco mais caro, mas sim, tem como eu te passar uma estimativa de valores de mensal que vocês vão gastar, sim, sem problema. E nos cursos de inglês, a gente tem os PDFs, né? O curso de inglês, o valor que está ali no PDF, é o curso que, se você entrar em contato direto com a escola, é aquele valor, e se você entrar em contato direto com a gente, é o mesmo valor. A única diferença é que a escola comissiona a gente, então, tipo assim, eu não vou estar te cobrando nada a mais do que o curso ali, né, do que está escrito ali no PDF sobre os cursos, né? O que você teria de gasto extra seria, tipo, o transporte, do translado, de te pegar no aeroporto, como vocês não vão fechar com a escola, né? Então, aí o translado de pegar no aeroporto e levar até onde vocês forem ficar hospedados, mas isso aí também é tudo baratíssimo, né? Então, a ideia, da onde a gente está, que é São Paulo, que é do outro lado da ilha, do aeroporto, nós gastamos 30 € de táxi, uma van para 5 pessoas e 12 malas. Caramba! Sabe, tipo, não é caro aqui, né? Essa parte de transporte não é caro, né? Alimentação não é caro também. Ainda mais você que está vindo do Brasil, né? Nossa, Falando no 1 por 1, né? Não fazendo a conversão, se você faz a conversão, lógico que acaba você vai pensar, fala assim, nossa, eu estou comprando aqui um refrigerante de 2 €, nossa, meu Deus, estou pagando 13 reais num refrigerante, né? 14 reais num refrigerante. Mas, na verdade, não. 2 é 2, né? Para quem mora aqui, sim. já aqui, né? Mas se bobear aqui já está quase 13 um É, refrigerante, isso que eu né? ia falar também. Eu tô fora do quase 9 anos, então eu tô meio que por fora dos valores aí Uma do peça Brasil. boa de picanha, R$ 125. Uma peça de picanha, R$ 125. Tem de 150, meu colega veio no E churrasco. de 500. Trouxe uma E base. de 500 picanha. Aqui carne, a gente não. A carne bovina é cara pra gente, né? A gente veio na Inglaterra, lá era barato demais a carne. Aqui a gente tá achando um pouco mais caro comparado com a Inglaterra, né? Então a gente acaba comprando mais frango, carne de porco, né? Isso daí é mais barato. Aqui o quilo do frango tá tipo 5,50, o quilo do peito de frango, né? O quilo do porco tá tipo 4,50, um quilo do lombinho de porco. Então a gente acaba comprando essas carnes que é mais barata. Agora, se for carne, é que eu não sei os nomes em inglês, né, da picanha e tudo mais, mas uma carne, digamos, um bife aqui, você vai comprar na média de 9 € o quilo. Então, tipo, é o dobro do frango e do porco. Então, Mas acaba se sendo... comer sem converter, igual você Tem falou, que converter 9, né? Eu não sei extremamente barato. Eu acredito que não deva ser 9 reais o quilo da carne. Você não compra, acho que nem pé de galinha por 9. Um bujão de gás aqui é 18 €. Nossa, aqui é 105. Se você tem o bujão, só para fazer o refil, né? Fazer a troca é 18 €. Se você não tem o bujão, é 35. Então, tipo, é essa a diferença que você começa a ver, né? O poder aquisitivo que se tem, por mais que se ganha menos, né? Mas você tem um poder aquisitivo muito maior do que no Brasil, né? Uma média, para se comprar um iPhone no Brasil, você tem que trabalhar não sei quantos anos sem comer para conseguir comprar um iPhone com salário mínimo. Aqui, com salário mínimo, você vai trabalhando um mês, você consegue comprar um iPhone novo, né? Um salário mínimo. Aqui em Malta, isso eu estou comentando em Malta. Nos Estados Unidos é menos, né? Tipo, menos de um salário mínimo você compra um iPhone. É muita diferença, né? Enfim, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, Não, acho que já... custo de Vou seguir vida... lá no YouTube, no Instagram, pegar as dicas, né? A gente está sempre Mas só postando. aqui já foi Nossa! O que a gente estava conversando aí, o Marcos, antes de você entrar, né? A vantagem da Europa é a facilidade de se entrar pelo fato de não precisar visto, igual nos Estados Unidos, que você tem que ir para o consulado, pedir uma autorização, etc e tal, e blá, blá, blá. Aqui não, aqui é bem mais tranquilo. E uma vez que você entrou dentro do espaço europeu, tá vindo para Malta, você vai ter que fazer conexão em qualquer outro lugar, né? Porque não tem voo direto do Brasil para Malta. Normalmente o pessoal vem por Portugal, ou pela Itália, ou pela Espanha. Então, assim, uma vez que você entrou dentro do espaço europeu, da Espanha para cá você não tem mais migração,
da Itália para cá, da Itália para a Espanha. Você transita dentro do espaço europeu sem ter essa burocracia chata de ficar passando por imigração e essas coisas chatas, né? E quando se fala, não, estou indo para Malta para estudar inglês, tudo mais, tem a matrícula? Tem, ok. Bom curso, pode entrar. Eles não têm essa encheção de saco de tá mudando, tá não sei. Diferente dos Estados Unidos, que mesmo você tendo visto, você passa pela imigração e ainda corre o risco deles falarem, não, você não vai entrar. Exatamente. Tchau, volta para o país. Aí todo o dinheiro que você investiu acaba sendo perdido, né? Eu tenho uma prima que ela tentou ir para o Canadá. E ela gastou um dinheiro, ela vendeu o apartamento, tentou tirar o visto de estudante para ir para o Canadá para estudar e morar. Teve o visto negado, perdeu todo o dinheiro. E agora está vindo para Malta também. Caramba. Ô, Leandro, e tem, porque eu vi que agora, como é calor aí, né? O valor da passagem é bem alta, né? A alta temporada. Inclusive, isso é uma coisa que diferencia também nos valores, tanto de aluguel quanto de estudo. Né? Para você ir para a escola, se você pegar um período de alta temporada, os valores aumentam aí, tanto para a escola quanto para o aluguel. As passagens aéreas também acabam saindo um pouco mais caro. Então, o período que a gente aconselha vir para cá seria antes de maio ou depois de setembro. Tá. Que aí já sai da alta temporada. Isso para quem está querendo vir morar, estudar e viver na ilha. Para quem está vindo e quer trabalhar e pegar essa alta temporada, essa alta demanda de mão de obra que eles precisam, o verão é o auge, porque vem muito turista para cá, muita gente, então eles acabam... Paraíso, né? Então, não tem como, né? É lindo. Para quem tem criança, aqui tem a Vila do Popeye. Ai, que legal. Passear. Agora, no final desse mês, agora vai ter um evento aqui em Valeta, na capital, para criança, que chama Caça ao Tesouro da Nickelodeon. Nickelodeon é aquele canal de televisão infantil. Então, vai ter lá experiências para as crianças conhecerem o Siri Cascudo, né? E tirar foto com o Bob Esponja, com o Patrulha Canina, etc. e tal. E o mais engraçado, o valor para participar do evento. 60 centavos o adulto e criança de graça. Meu Deus, gente. É surreal. Caraca, um evento desse no Brasil, você vai pagar no mínimo, uns R$50 o pai e uns 30, R$20 a criança. E mais tempo para estacionar, se depende... Mas chutando baixo, hein? Chutando baixo isso, hein? São Paulo... Uma coisa que me pergunta, né? Já que eu falando desse negócio, transporte. Aqui, a ilha é pequena, então o transporte público funciona tranquilo, não é caro. Você paga 26 euros por mês por um cartão que você vai usar à vontade, para todo lado que você for. Carro não se compensa ter aqui, porque você vai ter que pagar licença do carro, seguro, que é obrigatório. Não tem lugar para se estacionar direito aqui. É um país pequeno, então não tem tanta infraestrutura. O apartamento que a gente mora tem a garagem. Só que a garagem é alugada à parte. Então, se eu tivesse um carro, eu teria que pagar mais 100 euros por mês só para poder utilizar a garagem. É muito comum aqui eles usarem a garagem para alugar para as pessoas que moram e têm carro, né? Ou então você vai ter que deixar seu carro na rua. E a facilidade de se alugar aqui tem um aplicativo que chama GoTo. Você aluga o carro pelo aplicativo, você só chega e escaneia o QR Code, o carro abre, você paga em média de 10 a 15 euros para usar o carro por 2, 3 horas. Se você quiser o dia, você vai pagar 20 euros por um dia. Você vai transitar pela ilha inteira tendo um carro e não tendo que pagar 100 e poucos de seguro, mais 300 e poucos por ano de licença do veículo, 100 por mês de garagem. Então, aqui está crescendo muito esse lance de aluguel de carro por aplicativo. Mas também pagando 15 por dia. Aqui o aluguel de um Celta, que é o mais barato, você paga quase 180 por dia. 180. Então tipo, é outro mundo, é outro critério, né? Com a habilitação do Brasil, você pode dirigir por um ano aqui. Então, você não tem... Com a habilitação do Brasil? Se você tiver a habilitação do Brasil, você pode ter permissão para dirigir durante um ano, durante um ano. Acima disso, você tem que tirar a habilitação daqui, né?
que custa 50 euros. A autoescola vem na tua casa, tira a sua foto, faz a cópia dos seus documentos, tira a sua Learn, que é a permissão para você poder dirigir. Mas tem prova Não. escrita? Você vai pegar uma Learn, uma carteira, para você poder fazer as aulas. Porque para você fazer a aula, você tem que ter uma permissão do governo, né? E aí você paga, a aula é 20 euros por aula, por 1 hora de aula, ou 30 euros por 1 hora, por 2 horas de aula, da direção prática. E a prova escrita, se não me engano, acho que é 100 e poucos euros, e a prova prática é 100 euros. Você vai gastar na média de uns 300, 400 euros tudo para fazer a sua habilitação. Tá? E a parte ruim de dirigir aqui é que é mão inglesa, então o volante fica do lado direito. Né? Mas é tranquilo. Tipo, eu ainda não dirigi aqui, porque a minha habilitação, infelizmente, está vencida dos Estados Unidos. Na Inglaterra eu não tirei, porque é muito burocrático lá. Né? Tipo, tem ética de direção na Inglaterra. Então, tipo assim, você não pode fazer uma curva. Você tem uma noção da neurose do inglês? Se você for virar o carro e cruzar os braços, você é reprovado. Você tem que fazer a curva assim no volante. Puxar o freio de mão não pode fazer barulho, então você tem que apertar o botãozinho do freio, puxar. Se você pegar, a gente está acostumado aqui e puxar. Então, tipo, e é caro para tirar a habilitação na Inglaterra, por isso eu falei, não precisa de habilitação lá não. Tirei só a permissão para poder dirigir a motinha, tinha uma motinha lá que eu rodava para todo lado, mas aqui eu vou tirar porque não tem essa burocracia e não é tão caro. Mas em breve eu quero tirar mais por esse fato de às vezes pegar um carro pelo aplicativo, né, para ir no mercado, fazer uma compra, etc e tal. Aqui tem a opção de você comprar online nos mercados. Se você gastar acima de 100 euros, acima de 75 euros no mercado, você não paga o delivery, eles te entregam. E acima de 100 euros, você tem direito a 3 packs de água, com 6 garrafas de água. Ou refrigerante, ou 2 garrafas de vinho. Você pode escolher entre essas 3 opções. Leandro, você falou em água. Como que é o sistema de beber água aí? Também é os packs ou tem igual aqui no Brasil, que tem purificador, você compra? Como funciona? Vamos lá. A água, Malta não tem água doce. Então, toda a água que se utiliza aqui é do processo de dessalinização do mar. Então, a água do banho, tudo, eles fazem todo um processo. Apesar de no site do governo estar escrito que a água você pode beber, você pode passar por um purificador, um filtro e utilizar ela para beber, a gente não gosta. Né? A gente prefere comprar o pack com 6 garrafas de 2 litros aqui, custa 2 euros, 2,30. Então, a gente acaba comprando os packs para consumo, para beber. E para cozinhar, a gente tem um filtro. Então, a gente pega a água que vem depois, passa pelo filtro e usa para fazer a comida. Né? Mas tem gente que gosta que bebe a água que vem da torneira. Nós não gostamos, né? Mas tem sim. O processo de água que é assim que funciona. Tá. E também tem o lance do cheiro, né? Da água. Por isso que a gente dependendo de onde você mora, às vezes é um prédio muito antigo, então pode ser que tenha um cheiro um pouco forte da água. Então, esse que a gente mora, a água não tem cheiro forte, não tem nada. Mas no Airbnb que a gente ficou, a água que vinha da torneira tinha um cheiro forte. Então aí a gente nem essa água a gente usava para cozinhar, a gente usava dos packs de água para ter a comida. Enfim, se tiver mais alguma dúvida. Eu acho que agora tá completinho, né? Depois a gente monta um grupo aí e já põe os endereços de Instagram, de YouTube, tudo para acompanhar também. Porque começa a abrir os olhos para mim e para a Inês também, mas para fazer uma ponte, entendeu? Para melhorar o meu inglês, de repente trabalhar um pouco. É o que eu falei, igual você trabalhando aqui, por exemplo, você indo para Malta, entrou na indústria do iGame, que é desses jogos de cassino online e tudo mais. No futuro, para você conseguir, de repente, uma transferência para um outro país, né? Se você é uma área específica que eles precisam, eles vão te transferir e você vai ter oportunidade de morar, ou até, de repente, igual você conhece a história, sabe como trabalhar no cassino,
sabe as regras, tem os cursos que precisa, porque eles fornecem esses cursos, né, de responsabilidade de jogo, de lavagem de dinheiro, e tudo mais. Tem que fazer esses cursos que eles te dão, né? De repente você aplica até para trabalhar no cassino em Las Vegas. No Belágio. Olha que bonito. Por que não, né? Então, tipo assim, são oportunidades que você vai tendo que... Como direto não dá para ir, vai ter que arrumar uma ponte. Tem Né? que fazer essas pontes, né? Porque aqui no Brasil tá difícil, viu? Ficar aqui... Enfim, eu queria muito tirar meu pai daí, mas ele quer muito levar eu de volta para aí. Nem faça isso. Não, eu não faço. Possibilidade dessa eleição ainda dar cagada ainda, aí nós estamos perdidos mesmo. Aí isso aqui vai compulsar. Não tem jeito. Meu pai, ele já tem as coisinhas dele, tem a empresa dele, trabalha com eventos, né, shows, ele vende shows e tudo mais. E ele fala, eu já tô velho, eu não aguento mais ficar viajando e tudo mais, mas se ganha muito bem. Eu falei, então, pai, mas para mim ter a vida que eu tenho hoje aqui, aí no Brasil, eu tenho que ganhar no mínimo uns 40, 50 mil reais por mês. Para poder dar uma educação boa para os meus filhos, para poder morar bem, para poder comer bem. Coisas que aqui, com o salário que a gente ganha, eu e minha esposa, a gente consegue comer, morar bem, passear, viajar para qualquer outro país da Europa, ter uma experiência diferente e proporcionar coisas boas para os meus filhos, que no Brasil eu vou viver preso, com medo de ser assaltado, né? Com medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos, e sem contar tudo que acontece no Brasil aí, da parte de... Enfim. Leandro, só mais uma que agora eu lembrei, né? O bebezinho, a partir de que idade eu consigo colocar ele na escolinha? A partir de 4 anos de idade, 4 ou 5. Agora eu não lembro, eu preciso dar uma olhada, porque na Inglaterra eu sei que são 4 anos, nos Estados Unidos é 5 anos de idade. Então, antes não tem como, né? Tem só se for particular. Ah, entendi. Os daycare, que eles chamam, né? Que aí você pode colocar, eles têm esse cuidado da criança. Eu só não sei os valores, mas eu posso pesquisar para você e te falar. Porque, assim, eu sei que no programa de férias, as crianças vão entrar de férias agora, no final de junho. E aí eles voltam para a escola em setembro, porque as férias deles, o ano letivo começa em setembro aqui, diferente do Brasil, né? E eu sei que nas férias, as escolas públicas têm um programa de férias, que você paga 200 euros por mês, e aí eles ficam o dia inteiro na escola, e tem a programação. Vai fazer uma viagem para Gozo, que é a ilha do lado, ou então vai fazer um acampamento, enfim, tem todas as atividades de verão que eles com as crianças. Mas a parte de daycare a gente não sabe, mas eu posso pesquisar para você e mando para a Inês aí te encaminhar os valores de quanto custa o daycare. A sogra junto vale a pena, né? Vale. Eu falo que, Leandro, quantos assassinatos tem por minuto? E violência, negócio de roubo, assassinato, quantos tem por minuto aí, igual no Brasil aqui? Você ouve falar alguma coisa? Aqui, digamos que é raro, porque é uma ilha pequena, né? Então, tipo, tudo que acontece acaba saindo no noticiário e nada acontece. Coisas que aqui... Policiamento bastante aí tem? Aqui a gente anda com celular. Até estava conversando com uma das meninas que trabalham lá onde eu trabalho, ela mora aqui já tem 4 anos. E os turnos que a gente trabalha, às vezes trabalha de madrugada e tal, então tem que pegar táxi, andar à noite. Ela falou, Leandro, já andei aqui na madrugada, tranquilo, com celular, com bolsa, com carteira, né? A nossa corretora de imóveis falou, outro dia ela deixou o carro aberto com a bolsa dentro, com carteira, com dinheiro, nada aconteceu, ninguém mexeu, ninguém fez nada. Então, tipo assim, a segurança aqui é muito tranquila. Coisas de assassinato, você escuta às vezes 1 a cada 4 meses, que daí o cara brigou e não sei o quê, aí tipo, matou o cara na briga. Mas é muito... O pessoal aqui é muito na paz, assim, digamos. E segurança uma das coisas que a gente, quando pensou em mudar, foi a segurança também. Né? Porque na Inglaterra, eu te falar, é perigoso demais. Mora com calma, eu explico para vocês a nossa experiência ruim da Inglaterra.
Ah, lá não, eu não, mas nem para passar eu gostaria de passar na Inglaterra. Eu tenho uma implicância com Nem a eu. Inglaterra que você não tem ideia. Não, passear vale a pena, é bonito. Muito bonito. E o Vai lá, sol? O sol você passar uns não vou ver dias, nunca lá o sol, né? você conhecer ali a parte central de Londres, é muito bonita. Ali, London Eye, o Big Ben, o castelo de Windsor, que fala, né? Enfim. Se você não pegar chuva todo dia que você estiver lá, né? É, uma coisa que a gente aprendeu em Londres foi, se você depender de chuva para fazer algo, você não vai fazer nada. Né? Tipo, Nada, é verdade. se não chover, eu faço, esquece. Né? Tanto é que é muito comum você andar nos parques, as crianças estão lá com a capa de chuva, correndo, brincando, escorregando, porque a única forma que elas têm de sair e se divertir é dessa forma. Porque chove e é frio o ano todo, então Você fala. não dá. Para eles é comum, eles já têm esse hábito, já estão acostumados, mas para a gente, né, foi complicado. As crianças viviam doentes, vivia preso num apartamentinho que era um ovo, né, a parte burocrática de documentação. Aqui, você tem uma ideia, em 12 dias que a gente fez a aplicação da residência, com 12 dias a gente estava com o nosso cartão de residente aqui de Malta, tudo certo, pronto para ficar tranquilo, né? Já lá na Inglaterra foi quase um ano esperando, e aí manda mais documento, e manda mais prova, e manda mais isso, e não sei o quê. Ah, Então, foi uma experiência, né? Você vê a facilidade e a dificuldade de cada país, né? eu até brinco, né? Falei assim, a gente está acumulando documentos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, agora Malta, mas qual será o próximo? Minha sogra falou que se mudar de novo, ela deserta, ela vai embora. Legal, então. Mais alguma coisa, Karina, para não tomar muito Nossa, tempo? acho que foi super completo, né? Legal. Agora é colocar no papel, Fico planejar, né? aberto. A Jéssica não participou da reunião hoje porque ela está trabalhando. Hoje o shift dela, ela entrou às 11 da manhã, vai até às 7 da noite. E eu, como trabalhei na madrugada, eu saí às 7 horas da manhã, aqui agora são 3h40 da tarde. A gente tem 5 horas de diferença para o Brasil. Então eu falei, não, é tranquilo, né? Por ter essa diferença, como a Inês falou assim, ela prefere que seja de manhã, tal. Eu falei, não, para mim, perfeito, porque eu cheguei em casa às 7 horas da manhã, descansei, acordei agora, tô aqui. Ai, que bom que deu certo. E a gente é bem flexível os horários lá nosso. Então, como o trabalho, a empresa funciona 24 horas, 7 dias na semana. Então, se eu precisar de algum dia de folga, eu consigo trocar com outro funcionário ou então solicitar com o meu gerente, tipo, um dia de folga, ó, dia 10, dia 2 de junho é aniversário da minha filha. E a gente está planejando fazer um passeio com eles, ir ali para Blue Lagoon, Gozo, Comino, que é um passeio de barco que se faz aqui pela ilha, né, que é muito lindo e tal. E aí, então a gente já solicitou, né, com o gerente, ó, eu quero folga dia 10, dia 11, para poder fazer esse passeio, a gente poder curtir com a família. E eles são muito assim, família. Né? Então, se você precisa de folga, sem problema, a gente troca seu day off para você ter esse dia com a sua família e ficar feliz na empresa e trabalhar feliz. Até isso, né? A empresa que a gente trabalha foi a primeira vez que a gente está tendo essa experiência de trabalhar numa empresa assim. Então, tipo, lá tem parte de cadeira de massagem, tem mesa de ping-pong, tem evento, eles põem karaokê para o pessoal cantar, brincar. Então, tipo, é bem descontraído o ambiente para que todo mundo se sinta à vontade e trabalhe e tenha mais produtividade trabalhando, não seja um negócio tão maçante, estressante, né? Essa cultura de incluir os colaboradores aqui no país está invertendo tudo, tá tudo ao contrário. Aqui vai piorar, viu? Porque essa cabeça que essa cultura tem, aqui não vai chegar nunca, não vai. Aqui é difícil. Só se for empresa multinacional, né? Mas as nacionais não tem como. Mas legal, então, agradeço aí o Leandro, aí o tempo dele, a Karine também, e dos demais aí a gente vai conversando, que a Inês vê se monta um grupo, ou a Karina manda... A Inês está perguntando dos bichinhos, né? É. Dos filhotinhos dela, se... Aqui em Malta, sobre os animais, eu até acho que eu cheguei a comentar, mas a gente acabou não aprofundando, né? Mas, basicamente, alguns donos de casa aqui não gostam, né, que tenha cachorro, porque pelo fato de como eles dão o imóvel todo mobiliado, tudo pronto, às vezes o cachorro danificar, estragar alguma coisa. E alguns aceitam desde que você tenha o seguro que cubra o dano do animal.
né? Então, tipo assim, eles falam assim, não, eu não aceito cachorro, mas se você quiser ter um cachorro, você vai ter que fazer um seguro. Caso o cachorro danifique alguma coisa no meu apartamento, o seguro vai cobrir, vai pagar. Então, tipo, não é chato, né? Não é tão difícil de se ter, né? Até a gente tá até tendo esse problema aqui, porque minha filha tá em choque que ela quer um cachorro e desesperada e chora que quer um cachorro. Só que quando a gente alugou o apartamento, ela não queria o cachorro ainda. E aí nós acabamos alugando um apartamento onde o dono aqui não aceita o cachorro. Então, a gente falou para ela, a gente vai ter que esperar um pouco, né? Nosso contrato é de 1 ano, mas depois de 6 meses eu posso sair sem ter que pagar a multa. Então, falaram que deu 6 meses, de repente a gente vê um outro apartamento que aceite, né? Ou faça esse seguro. Eu vou até tentar conversar depois mais para frente com a minha landlord se ela não aceita, se eu fizer o seguro de animal, se ela não aceita eu colocar um cachorrinho aqui pequenininho. Mas é o que eu te falei, aqui os landlords são bem flexíveis, é questão de conversar, eles sempre procuram entender o seu lado e são muito tranquilos, assim. Então, tá bom, gente. Eu acho que é por aí, então. Tá tudo em ordem, né? Sim. Qualquer dúvida... Continuidade, a gente vai conversando. Tá bom, Mas eu agradeço, Leandro, viu? ela vai participar do... Sua dedicação em perder um pouquinho do seu tempo, né? O Marcos, a Inês, esse casal maravilhoso que Deus colocou na nossa vida, sabe? Muito obrigada, eu sou muito grata a todos vocês, Imagina, de coração. é tudo uma evolução, né? A gente vai aprendendo com uns e o caminho das vidas a gente vai mudando de acordo com o que a gente acha que é o melhor, né? Tem que procurar coisa melhor. Ficar estacionado não é o caminho. Não, com certeza. O lema que eu tenho é o seguinte: se eu puder te ajudar, você pode ter certeza que te ajudarei, e se eu não puder, não te atrapalharei. Atrapalharei. Né? Legal. Porque Legal. a gente vê muito aí, né, para quem mora fora, tem sempre aquela pessoa que quer te desmotivar, né? Quer te, não, porque aqui é assim, aqui eu não sei por qual motivo, né? Que a pessoa às vezes não quer ir a você ir em outro lugar, enfim. Sim. Mas eu falo assim, vale a experiência. Eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que me arrepender de algo que eu não fiz, né? Pelo menos eu tive a experiência de falar, não, eu realmente gostei, ou então realmente eu não gostei. Então, Tentou, né? o que eu puder ajudar, estaria à disposição. E se for algo que for para atrapalhar, eu me abstenho. Tá legal, então. Então, obrigado novamente todo mundo aí. E a gente mantém as conversas aí durante a semana, tá bom? Combinado. Obrigadão, viu, Leandro? Valeu. Obrigadão, gente. Bom dia a todos, viu? Obrigada Bom dia. mesmo. Fiquem com Deus aí. Valeu. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.